Boa noite a todos. Estamos aqui de volta nessa quarta-feira, programa Acendendo Você. Estivemos aí por 2 momentos aí sem gravar a nossa participação aqui às quartas-feiras com vocês. A última foi porque, de fato, a gente tem algum tipo de interferência no nosso trabalho. Muitas vezes, né, nós publicamos temas aí que os portais, e aí o portal do YouTube aí, né, interrompe a nossa transmissão por um critério deles aí, que não cabe nem dividir aqui com vocês, porque isso é uma coisa pesada, uma coisa que faz parte aí de uma sistemática, mas que a gente explica, né, porque da nossa ausência na semana passada. A outra semana eu realmente não pude gravar nada, por isso eu pedi que colocasse uma reprise para vocês aí, mas agora nós estamos de volta, né, trazendo um tema para vocês aqui que eu escolhi para falar para vocês sobre, né, algo para se refletir sobre o silêncio, a lei do silêncio. Já vou começar falando com vocês sobre o tema, mas antes não vou deixar de pedir para vocês que estão chegando no canal se inscrever, né, acionar lá o sininho das notificações, dar o seu gostei, porque nós conseguimos multiplicar esse trabalho. E também o pessoal que puder compartilhar, nós deixamos a nossa gratidão aqui, porque mais pessoas podendo participar dessas reflexões, podendo aproveitar o conteúdo para o seu crescimento, né, para o seu autodesenvolvimento, que é a nossa missão aqui, às quartas-feiras com vocês, e às sextas-feiras eu estou lá com a querida Cris de Pascoal, gravando também, né, um tema relevante para a gente poder fazer essa nossa construção. Então, por que a lei do silêncio? Né? Eu não quis fazer trocadilho, não gosto de fazer, porque, né, o que nós fazemos aqui é muito sério e muito necessário, né? Não é uma brincadeira, não é algo assim para se divertir com as palavras. Então, eu escolhi a lei do silêncio porque realmente o silêncio precisa ser considerado por nós como uma regra, como algo que nós precisamos realmente utilizar ele da melhor forma possível, porque no silêncio reside uma imensidão. E existem maneiras e momentos em que nós podemos aproveitar o silêncio de acordo, né, com o que nós precisamos dar do nosso melhor nisso. Existe o silêncio em relação ao que nós trocamos num diálogo, numa reflexão, numa situação social, né? Numa situação onde nós compartilhamos com alguém, ou um ou mais pessoas, ideias ou situações, né, da vida em relação ao que nós somos. E existe um outro silêncio que deve ser considerado por nós, que é o silêncio em relação à nossa mente e à nossa própria percepção da consciência. Nos nossos momentos de meditação e nos nossos momentos que estamos, né, nós com o nosso eu. Quem pratica e sabe bem do que eu estou dizendo, naquele silêncio profundo, onde ele pode ser, sim, um caminho de grande inspiração, de grande graça, de grande percepção, de uma busca sincera de respostas que muitas vezes nós pedimos para o nosso eu superior. Ele se encontra muitas vezes quando nós nos silenciamos. E esse silêncio se dá não só no campo dos nossos pensamentos, mas os nossos sentimentos. Silenciar o coração muitas vezes é se apaziguar, se acalmar, se aquietar, para que o imenso universo pulsante que existe dentro de cada um de nós possa nos mandar algum tipo de mensagem, revelações, inspirações. E nesses momentos de silêncio, né, dentro do que nós começamos a falar aqui com vocês, pode acontecer essas revelações. Sei bem que de muitos que nos assistem aqui, acompanham o nosso trabalho, já experimentaram isso, experimentam, né, utilizam dessa ferramenta, né, que é o seu silêncio interior, é os seus momentos de reflexão.
Entretanto, né, eu falo aqui também sobre esse silêncio para vocês, né, no quesito das nossas relações, como nós trabalhamos isso. Quando você está buscando uma resposta que só pode vir dentro de você, né, como eu acabei de dizer para vocês, é importante preservar o nosso campo energético. E como é que nós preservamos o nosso campo energético? Exatamente com o silêncio. O silêncio mental e o silêncio do nosso coração faz com que a nossa vibração trabalhe em oitavas superiores, em oitavas mais sutis, e também se comunique com quem vai nos trazer as grandes respostas, né, as nossas grandes indagações, das nossas, dos nossos desafios, pelos quais nós nos concentramos em torno daquilo que de fato, né, nós estamos procurando nos nossos processos. Então, é muito importante, por demais importante, né, entender o que de fato e que momento, né, se processa esse silêncio que eu falo para vocês aqui, né, de que forma eu posso absorver e aproveitar, né, a minha relação com a minha própria consciência. Porque no campo da consciência, a movimentação de fato, ela é vibracional, ela é conectiva. O que eu chamo de vibração conectiva? Né, as ligações que a gente faz com o campo da sabedoria, daquilo que vai dizer, né, para um entendimento geral, cochichar no nosso eu, dentro da nossa mente ou no nosso ouvido, as grandes respostas e as grandes revelações que nós podemos aproveitar no nosso próprio desenvolvimento. Outra questão importante também de usar o silêncio a seu favor é quando você planeja uma mudança, um movimento na sua vida, ou um grande projeto. Só revele os efeitos das suas decisões em relação a isso quando estiver concretizado. Por quê? O barulho das opiniões alheias sempre existem cargas emocionais e energias que influem, que não são compatíveis, muitas vezes, com o que o seu coração vibra. Por isso é importante o silêncio. Você vai fazer uma mudança, você tem um projeto, você quer realizar algo, realize. Busque isso, faça o seu melhor e atinja o seu objetivo. Depois você pode revelar, mas revele os resultados, não as perspectivas. Até porque mais a mais se revela necessário a percepção de cada um de nós que tudo que você divide com as pessoas que são do seu convívio, o que elas compartilham com você são as suas experiências pessoais, a sua vivência. O que pertence a você para construir, para se modificar, para realizar os seus planos, está voltado à sua experimentação, à sua experiência. Portanto, muitas vezes nós compartilhamos alguma ideia sobre algo que queremos fazer e encontramos verdadeiras barreiras emocionais, barreiras até intelectuais, né? Porque muitas vezes você compartilha um sonho que parece até um pouco bizarro, um pouco fora, e aí vem alguém com uma racionalidade ímpar jogar literalmente areia, né, naquilo que você pretende. E muitas vezes está num sonho ou numa ideia que aparentemente parece maluca, uma grande realização, uma grande invenção, né, uma grande percepção de algo inteligente que um dia pode servir à humanidade toda. Quantos que não criaram, que não desenvolveram, que não fizeram crescer ideias, né, que aparentemente pareciam malucas, né, pareciam sem sentido, porque as nossas razões elas estão dentro da nossa experimentação. Muitas vezes o que eu vivi não serve nem a metade para alguém que quer
promover algo, né, realizar algo na vida dentro de uma ideia pessoal, né, algo que você tem para si. Isso, né, é a base, né, de uma verdadeira possibilidade de uma realização honesta e sincera do que nós queremos. Claro que às vezes por vaidade, por ansiedade, ou até por querer testar se nós temos razão no que nós queremos fazer, nós compartilhamos as nossas ideias. Mas veja, nem sempre isso pode parecer necessário. Às vezes, uma boa dose de coragem e ousadia, correndo certos riscos, é melhor aplicar do que verbalizar tudo que a gente quer fazer e depois receber racionalmente dos amigos ou né, das pessoas que convivem com a gente, ideias. Não, mas pensa bem, será que é? Será que você pode? Ah, isso não funciona porque fulano fez e não deu certo. Então, é tudo isso que a gente costuma ouvir. Isso estou falando, né, quando a pessoa se expressa no raso do entendimento. Isso quando, né, não estou qualificando aqui as ideias relacionadas à inveja ou uma vontade de sabotar mesmo o que um ser humano quer fazer, né? Você pode ter, né, uma equipe de sabotadores em volta de você que simplesmente querem te convencer do contrário, ou porque te invejam, porque sabem que você é capaz, que você tem, né, potencial de realização, ou porque, né, devido à sua própria inércia, à sua própria preguiça, se colocam como incapazes de realizar e realizar alguma coisa a qual você está desenhando. O seu grande desenho, o seu grande projeto, para muitos pode parecer uma grande viagem, uma grande loucura, simplesmente porque eles não querem se movimentar, né? E tudo isso tem que ser visto com cautela, porque muitas vezes, né, a contramão das ideias em relação a uma grande ideia, um grande projeto que nós temos na vida está relacionado simplesmente a uma sabotagem. E algo que tem que ser considerado também, que muitas vezes os grandes sabotadores, eles são contumazes nisso. Qualquer coisa que você conte para um verdadeiro sabotador, tudo que você disser para ele, que você quer realizar, ele vai achar um motivo para dizer para você não fazer. Daí, então, a lei do silêncio é uma regra importante. Artigo 1º, mantenha o silêncio. Né? Da regra, o artigo 1º, mantenha o seu silêncio. Busque realizar, e se for o caso, comemore ou conte os resultados, não o projeto inicial. Porque, de acordo com os resultados, você já realizou. Outra questão interessante, que aí envolve a nossa relação com a vida, é treinar, ser um bom ouvinte. Agora estou saindo do campo, né, daquilo que serve a nós como uma prevenção, para falar um pouco para vocês sobre a atitude. Ser um bom ouvinte. Ouça com o coração aberto. Via de regra, de acordo com tantos estímulos que nós temos, tantas informações, informações parciais, vagas, mas é um verdadeiro bombardeio de estímulos, nós criamos uma certa incapacidade de ouvir. Muitas vezes nós escutamos não porque nós queremos, temos interesse naquilo que está sendo dito, mas nós escutamos para responder. Preste atenção nisso. Isso é muito comum. Às vezes nós estamos escutando alguém está falando, até em silêncio, até nós estamos quietos. Mas preparando no nosso campo mental um meio só de criar uma forma de responder ao que está sendo dito. E o verdadeiro silêncio, ele pertence a algo que faz você aprender, faz você a capitalizar emoções que podem ser positivas, conhecimentos, experimentações. Então, trago para vocês, dentro dessa lei de silêncio que eu falo para vocês, uma necessária aula para todos nós de aprendermos a aperfeiçoar a nossa capacidade de ouvir.
E eu falo para vocês com isso, com bastante humildade, porque é uma característica que pode se tornar negativa quando nós não somos verdadeiros ouvintes ou não nos treinamos a isso. Por quê? Porque nós somos induzidos, sim, a um excesso de informação. Somos induzidos, inclusive, a um excesso de dar respostas, porque isso não é só um ímpeto, numa característica do nosso ego, uma eventual vaidade, ou uma eventual vaidade intelectual, mas também somos chamados a dar muitas respostas. Por incrível que pareça, poucos têm. Isso é verdade. Entretanto, somos sim convidados a dar respostas de acordo com os estímulos que recebemos, positivos, negativos, indutivos, induzidos, seja o que for. Somos sim, né, convidados a dar respostas. E por conta disso, há um incentivo negativo na nossa contemporaneidade social de sermos péssimos ou, numa hipótese um pouco melhor, ruins ouvintes. Né? Queremos ouvir muito pouco e quando escutamos, não ouvimos, mas escutamos, estamos ali prontos para dar uma resposta. E não de fato para assimilar aquilo, sentir no coração, e ver de fato o que está sendo nos passado, né, diante de um diálogo, diante de uma ideia, diante de uma experiência que estão trocando, né, naquele momento. Claro, aí podem até levantar a seguinte situação, mas tanta gente fala tanta bobagem ou não fala nada com nada. Óbvio que eu estou falando aqui de uma regra do silêncio, onde vale a pena. É óbvio que é isso. E onde também se constrói relações humanas sadias, né? Relações pacíficas, equilibradas, de reciprocidade. Óbvio que eu não estou dizendo que é relacionado à verborragia ou às falas inúteis, né? Ou os gastos verborrágicos com assuntos que não levam a lugar nenhum, mas isso também não, não, não pertence a nós sermos reativos. Aí vale o silêncio, porque não tem, simplesmente você não vai ter nem a resposta, nem a disposição de responder. O silêncio é importante nisso também. Né? Então, caminhando na ideia da nossa relação, né, ser humano para ser humano, é importante também avaliar isso. Né? Vale a pena uma resposta? Vale a pena eu, né, compartilhar com esta ideia ou fazer parte dela? Claro. Se não valer, também o silêncio aqui é uma ferramenta, né, de muita importância, muita importância. E por vezes esse silêncio que eu falo aqui com vocês é a melhor das respostas para muitas situações. Outra questão também, né, o silêncio faz parte dos nossos grandes momentos de reflexão, de análise sobre as nossas próprias ações e comportamentos. Nós devemos sentir o que faz sentido para cada um de nós, né? Emocionalmente, no nosso coração e dentro do senso comum. Agora, o que é importante no silêncio, nesse processo, que a gente chama processo de conscientização? Vocês podem notar que quando alguém é revelado no seu eu, o que eu chamo revelar no seu eu? A pessoa se expõe ou é exposta ao que ela é de verdade. Qual a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem? Elas negam peremptoriamente ou insistentemente que elas não são aquilo, que elas não têm aquilo, que elas, por exemplo, né, alguém é teimoso ao extremo. E de repente isso vem à tona, isso aparece e a pessoa nega, nega, nega. Quanto mais a pessoa nega algo sobre si mesmo, mais você pode ter perto da certeza de que ela é exatamente aquilo. Daí que a nossa reflexão sobre o silêncio é importante.
Quando você se percebe num processo, esse processo pode lhe ser doloroso, pode lhe ser irritante ou até vergonhoso, mas que você se percebe naquilo, faça silêncio. Não verbalize, não queira mostrar para todos que você não é aquilo que de fato você é. Sim, custa caro, emocionalmente é caro. Concordo, porque eu não estou fora desse processo, estou dentro disso com cada um de nós. Entretanto, o silêncio, o que ele vai permitir a você? Primeiro, que não aumente, a coisa não se aumente além do necessário. Então, houve uma exposição em que, né, foi revelado uma qualidade, né, algo negativo. O silêncio te ajuda a você interiorizar isso, você entender o seu processo e poder trabalhar com isso. Agora, se você verbalizar, se a pessoa verbaliza, se justifica e fala e se repete, o que vai acontecer? O processo de conscientização é zero, porque ela emocionalizou aquele processo, né? Externalizou, colocou para fora, com as suas grandes justificativas, e não conseguiu trabalhar isso no seu eu, no seu íntimo. E saibam todos, que hoje ninguém se esconde. As pessoas só conseguem se esconder diante de alienados, porque pessoas atentas, pessoas que percebem a vida, prestam atenção no ser humano e principalmente em si mesmas, percebem na hora quem você é, quais as suas intenções. E se você, no meu exemplo que eu passei, se você é teimoso, elas vão saber exatamente o quanto você é teimoso. E não adianta você querer dizer que não, imagina, eu sou flexível, não, eu entendo isso e aquilo. Se você for de fato um teimoso, você pode dizer o que for, isso vai estar muito aparente, muito evidente. Por isso que é importante, né, aproveitar o silêncio para nos interiorizar. Uma eventual exposição do que nós somos é o momento em que nós podemos silenciar, interiorizar isso. Poxa, se eu sou teimoso de verdade, o que eu posso fazer? Qual que é o primeiro caminho para deixar a teimosia de lado? Vamos lá. Qual o primeiro caminho? Humildade. Exercer a humildade. Reconhecer a possibilidade de ser humilde. Porque um teimoso jamais vai ser humilde. É uma coisa que um teimoso não consegue ser, é humilde. Claro, gente, eu estou dando pequenos exemplos dentro de uma situação específica. Mas isso pode ser com agressividade, pode ser com vários tipos de comportamento que muitas vezes se revelam. E nesse contexto, né, lá vem o silêncio ser nosso aliado como uma ferramenta de autoconstrução. Que aqui eu digo a vocês, e quem me assiste aqui, eu tenho a certeza, que está numa verdadeira busca em si mesmo. E se você não se encontrar, esquece, porque a verdadeira busca em si mesmo não é ouvir o Walter falar esta frase, a verdadeira busca em si mesmo. A busca em si mesmo é algo que precisa ser encontrado, algo que tem que ser honesto e sincero, para que realmente nós tenhamos condição de construir o nosso eu, de crescer, de nos transformar. E também eu tenho uma notícia que ela é necessária e útil. Todos nós estamos neste processo. Não existe ninguém blindado, ninguém que não possa passar vergonha de si mesmo por um ato repetitivo que de repente é exposto, é revelado. Então, todos nós fazemos parte desse processo gigante de transformação. Mas alguns, em processo de despertar ou já despertos, aproveitam as ferramentas disponíveis. E o nosso silêncio tem contribuído sobremaneira para a construção de um eu forte, digno, que se reconhece.
Porque dentro do processo do que eu uso, digo hoje para vocês, tá? Da sua autoconstrução, e aqui usando o silêncio como esta ferramenta, posso assegurar a vocês que o ser humano não vai entender nada do universo, não vai representar a humanidade, não vai fazer nenhum tipo de trabalho importante como ser humano se ele não se conhecer. Posso assegurar a vocês isso em 100%. Então não adianta o cara passear de submarino, o cara olhar naviozinho lá no fundo, o cara ir comprar uma passagem e passear no espaço, fazer um monte de coisas que o seu dinheiro paga ou que a sua fama lhe permite, ou coisa e tal. Ele não representa nada relacionado ao que nós somos se ele não se conhecer. Então, você quer saber realmente se uma pessoa está preparada para a vida ou para a consciência, ela poder te provar não é a palavra, mas ela poder te mostrar que ela se conhece minimamente. Do contrário, não se encantem com as fortunas, com a fama, com o poder, com os cargos que as pessoas demonstram. Não fiquem admirados com quem aparece com as melhores roupas, os melhores carros, os grandes dinheiros na sua frente. Se essa pessoa, ela pode ter tudo isso, mas se ela não tiver autoconhecimento, se ela não se conhecer em si, tudo isso não lhe serve além de um curto período de passagem por aqui e, claro, né, de uma exposição, mas não de alguém que você possa, com certeza, né, olhar como se fosse um referencial de ser humano ou de criatura aqui na Terra. E isso serve também para quem se coloca hoje nas grandes lideranças do mundo. Então não se preocupem, o fulano, ele não me representa, ou ele me representa. Todas as grandes lideranças do mundo, com algumas exceções que não cabe se citar aqui, têm condições de nos representar de verdade. Não estou falando sobre o ponto de vista político, social ou econômico, como verdadeiros seres humanos. Então, os verdadeiros seres humanos estão, né, se construindo de acordo com um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução. E esse trabalho é honesto, esse trabalho não depende de fortunas, nem de dinheiros, nem de intelecto, nem de cursos, nem de diplomas, nem de promessas, mas de um trabalho sincero consigo mesmo. Infelizmente, hoje, no mundo da consciência, no mundo da psi, no mundo do ser humano que passeia por alguns canais da internet, existem promessas, existem enganos ainda. E o verdadeiro caminho do ser humano é o caminho onde ele, de forma honesta, procura a sua consciência. E a única coisa que ele investe de verdade, além da sua honestidade, a sua humildade, o seu tempo, a sua dedicação a essa construção de si. Porque se conhecendo, você vai conhecer o seu semelhante, você vai conhecer o universo. Algo que nós precisamos, de fato, abraçar com bastante carinho, dedicação, amor. E aí temos as ferramentas, como eu falei hoje para vocês, a ferramenta do silêncio, como de fato, de vez em quando eu falo também da ferramenta em relação ao amor que você sente, que você aplica, relacionado ao que você faz do seu melhor, para o melhor, e por aí vai. Então, eu espero que eu tenha colocado uma sementinha de reflexão em vocês hoje aqui, ou ajudado, contribuído aí para uma reflexão em relação ao que a gente falou hoje aqui, do aproveitar do silêncio em si, como uma ferramenta de transformação. Deixo aqui, então, minha gratidão a quem esteve ao vivo, vi aqui que o pessoal interagiu, mandou mensagem aqui no cantinho da tela, gratidão para todas e todos que estiveram aqui, né? Deixo meu fraterno abraço a todos, minha gratidão a quem esteve ao vivo e ainda quem vai nos assistir, porque o pessoal depois vem, sim,
aproveitar o conteúdo, né, que a gente deixa aqui gravado. E o convite para a semana que vem nós estarmos novamente aqui, né, com vocês, com um programa, um novo tema aqui, para ajudar o pessoal a se transformar. Gratidão e até a semana que vem.